Bom dia. Nesse canal eu já respondi uma pergunta se o processo de captura fluvial ele vai ser muito rápido, a mudança de fluxo de água para um canal para o outro, quando um canal intercepta e captura um canal de outra bacia hidrográfica, ou se ele pode demorar. E mostramos um exemplo que entre grandes rios, a única vez que o processo foi observado acontecendo, se mostrou que o processo é muito lento, podendo demorar até milênios. Mas isso traz uma outra pergunta, que é a seguinte, né? E o processo de meandramento num grande rio? Quer dizer, o rio está meandrando e de repente ele estrangula o meandro, retiliniza naturalmente o seu canal. E aí, o meandro já vai ficar completamente abandonado, não vai correr mais água por lá, e assim que ocorre? É imediatamente que o meandro vai começar a ficar seco e só nas grandes cheias vai ser preenchido? Bem, eu gostaria de responder esta pergunta utilizando um exemplo real que ocorreu em Minas Gerais, com o próprio Rio São Francisco. Na altura de Lagoa da Prata, o Rio São Francisco ele tem um trecho que ele meandra muito. E havia um pedaço que ele fazia uma volta de mais de 28 quilômetros. Ele chegava num ponto, fazia um meandro de 28 quilômetros e voltava 100 metros à frente, 100 metros à frente do local onde ele começou a volta. Esse local era conhecido como Volta Grande. Na época, essa pessoa já faleceu, já os herdeiros já venderam a fazenda, tudo isso, mas na época, esta volta de 28 quilômetros ficava na mão de um grande fazendeiro que, percebendo que toda aquela área de 28 quilômetros de volta, da Volta Grande do Rio São Francisco, significava perder muita área que ele poderia usar para plantar para pastagem, por causa da lei da mata ciliar, e como estava a 100 metros de distância, ele resolveu retilinizar. Então ele meteu as cavadeiras, estourou e cavou, e ele próprio, não naturalmente, um processo que ocorre naturalmente, o estrangulamento do grande meandro, né? Está numa região plana, ele acelerou esse processo e, pela intervenção dele, ele retilinizou. Bem, eu não quero discutir aqui impacto ambiental, nada disso, eu quero discutir o que ocorreu depois, porque isso daí foi algo que foi muito estudado, deu processo no IBAMA, na ANA, e depois nós tivemos até a oportunidade de dar um parecer sobre o que tinha acontecido lá e mostramos que o processo de estrangulamento do meandro era inevitável, então que não valeria a pena tentar reconstruir, né, o canal original do rio, porque ele ia meandrar, embora a gente não negue que tenha tido impacto ambiental. Mas o que eu queria discutir aqui é o que aconteceu com o meandro. Bem, o que é interessante é que, apesar das máquinas terem cavado fundo, tudo isso, o meandro não foi imediatamente abandonado. Durante um bom tempo, o rio, quando chegava ali na Volta Grande, ele dividia. Uma parte seguia reto, né, no canal, nos 100 metros que foram construídos para ele seguir reto, mas uma outra parte continuou dando volta. E esse processo ele dura até hoje, cada vez menos, cada vez mais o meandro, o antigo meandro, ele vai sendo entupido, a água que entra nele tem menos velocidade, e por ter menos velocidade deposita argila, silt, material que estava carregando, e vai entupindo esse meandro, e mais água vai seguindo reto. Então, o que a gente observa em grandes rios através deste exemplo? Nós observamos que, com grandes rios, há uma tendência dos processos ocorrerem lentamente, até o abandono de um meandro, né? Um grande meandro. O rio, ao escavarem o canal, o rio retilinizou ali seu fluxo, mas uma parte do fluxo continuou seguindo pelo antigo meandro, e esse meandro demorou mais de 30 anos. Aliás, até hoje não foi completamente abandonado, porque essa obra foi feita nos anos 80, tem mais de 30 anos, e o meandro não foi completamente abandonado. Cada vez menos água entra no meandro, cada vez ele está mais entupido, e mais água segue no fluxo principal. Mas mesmo não precisa de grandes cheias para o meandro, né, que está abandonado, ter água nele.
Mesmo no período normal de fluxo do Rio São Francisco, ainda há um pouco de água, 30 e poucos anos depois, que ainda entra pelo meandro e segue. De modo que para o meandro se tornar completamente abandonado, ainda vai-se alguns anos. Logo, o processo se mostra lento, pelo menos entre rios que estão com volume de água, rios razoavelmente grandes, como é o caso do São Francisco, quando já entrou na região de Lagoa da Prata. Não é um rio enorme, mas já é um rio com fluxo considerável.